10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentoring. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, analista corporal e comportamental. E também trabalho com análise corporal e comportamental. E todo Psicast nosso trazemos algum convidado, ou eu mesmo aqui estou falando para vocês sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, e aí todos vocês já consumiram bastante conteúdo. E nesse Psicast de hoje, nesse episódio de hoje, estou recebendo aqui uma pessoa magnífica, excelente, uma pessoa que faz parte do meu convívio e se tornou também um parceiro, amigo, colega. E ele também passou por um processo de autoconhecimento e teve seus destraves. Então, ele também se tornou um case de sucesso. Eu estou falando de Bruno Pessoa, ele que é engenheiro civil e também ele é mentor de milhas aéreas e também empreendedor. E está comigo aqui hoje no Psicast Mentoring e para mim é um prazer poder recebê-lo. Bruno, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Muito obrigado, meu amigo e irmão Paulo Sérgio. É uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui com você nesse podcast que sou fã, já acompanho e tem gerado bastante conhecimento para todo o público e com certeza vale salientar. É um ponto importante, parabenizar. E vamos que vamos começar esse podcast, trazer aí bastante assunto para agregar na vida de outras pessoas também. Verdade. Então, a intenção do Psicast é que a gente traga autoconhecimento para as pessoas, facilite o acesso à informação, porque a gente tem visto que ao longo dos anos as pessoas elas têm adoecido muito psicologicamente. E aí eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava colocando os pés na faculdade, a gente lá já discutia assuntos na época, nas aulas, sobre o cenário de hoje, de como as pessoas estariam hoje. E olha que a gente nem pensava em pandemia, né? Nem imaginava, mas estudos na época já nos mostrava como estaria o cenário psicológico das pessoas em 2020, a partir de 2020. Então já havia um grande avanço de adoecimento mental na época. Então, quando a pandemia veio, pronto, aí acelerou tudo isso. Então, quando a gente traz a clareza da importância do autoconhecimento para as pessoas, a gente faz com que elas descubram as respostas que elas buscam lá fora. E, na maioria das vezes, a resposta que a pessoa está procurando lá do outro lado ou em alguém está exatamente nela. Por isso que é importante a gente trazer essa clareza do autoconhecimento. Mas vamos a você. Eu quero saber quem era Bruno antes do autoconhecimento e quem se tornou depois dos primeiros contatos com o autoconhecimento, porque você já participou de algumas imersões nossas, já teve acesso ao autoconhecimento de forma mais terapêutica, ali no 1 a 1, no pessoal. E como foi esse destrave? O que foi que melhorou? Quem era você antes? Quem se tornou? Vamos nesse bate-papo. Perfeito, Paulo. Falando de autoconhecimento, durante as imersões que tive com você e também quando a gente trata do momento terapêutico, com certeza eu posso garantir hoje para todo mundo que está nos ouvindo. Valeu super a pena, vale a pena, porque houve uma transformação, eu costumo dizer, da água para o vinho. Porque através desse conhecimento que foi adquirido, eu pude, assim, com certeza, estar potencializando o meu resultado, estar sabendo o porquê das coisas, que muitas das vezes, sem o autoconhecimento, a gente costuma viver a vida no automático. E daí eu era uma pessoa desse jeito, uma pessoa que vivia no automático, tinha as metas, tinha os objetivos, mas não sabia o porquê. E através do autoconhecimento a gente pode questionar e ver que tem uma solução, tem um motivo ali por trás. E com certeza valeu super a pena, porque eu era uma pessoa altamente ansiosa, uma pessoa que eu costumo dizer, sempre que eu tinha um problema em qualquer área, o problema ali me travava, me paralisava, era como um freio de mão, se a gente for comparar na questão de um carro, e não como um acelerador, que a gente deve pegar o problema, através do autoconhecimento, a gente vê
que pega o problema e simplesmente a gente utiliza como acelerador, como a gente vai vencer, a gente vai passar, e com certeza trouxe bastante clareza durante todo esse tempo que eu estive aprendendo mais com você. E sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento, ele liberta. É isso que é importante. E a gente conversava agora há pouco nos bastidores que quando você, antes de ter esse destrave mental, para partir para o autoconhecimento e usar seus recursos para saber lidar com os problemas, você tinha uma certa dificuldade em confiar em si mesmo. Então, era uma falta de autoconfiança muito grande. Bastante. Assim, eu era uma pessoa que não confiava nem no meu potencial. Preferia acreditar em ideias de outras pessoas, investia e daí deixava o meu de lado, porque era uma crença, um bloqueio que eu tinha, e daí eu pude, através do conhecimento com você, desbloquear isso, e com certeza eu posso dizer, em todas as minhas áreas hoje, através do autoconhecimento, melhorou significativamente. Então, algumas coisas você passou a acelerar para ter resultado mais imediato, outras coisas você precisou desfazer, né? É verdade. Porque eu acho que às vezes essa é a grande dor, a gente está tão acostumado naquele automático fazendo o que vinha fazendo antes, que quando a gente passa a se conhecer, a gente identifica áreas nossas que a gente vai precisar eliminar. Verdade. Né? Porque são áreas que nos levam à autossabotagem. Pela questão da falta de autoconfiança, você tinha aquela dificuldade da permanência naquilo que começava. Verdade. Para você ter noção, eu era uma pessoa, tinha um conhecimento na época, mas preferia investir a minha energia, investir financeiramente em outras pessoas, em outras áreas, botava ali minha energia todinha e no meu próprio, por autossabotar, não estava gerando resultado. E daí, com certeza, eu pude presenciar com autoconhecimento a questão de poder investir em mim mesmo. Sim. E essa foi a maior vantagem que, com certeza, a pessoa investindo em si próprio, com certeza, vai estar bem, vai estar melhor e, com certeza, gerando bastante resultado em toda a trajetória. Então, você passou a acreditar mais em si mesmo. Você tinha seu potencial, não sabia utilizar esse potencial por não acreditar, aí se autossabotava e aí você usava o seu potencial para negócios com outras pessoas. Então você acreditava que aquelas pessoas elas conseguiam desenvolver, dar conta dos resultados, você ajudava ela a dar conta do resultado, mas quando era com você, não. Verdade, desse jeito. Tanto é que assim, diversas parcerias que quando eu não tinha confiança em mim mesmo, gerei bastante resultado. Para a pessoa, assim, agreguei e daí o meu esquecido. Sim, ficava sempre para trás, né? Sempre para depois. Sempre deixava para depois meus sonhos, meus objetivos, e com certeza isso era um embate muito grande, a questão da autoconfiança, e sem contar que me prejudicou bastante em diversas áreas, enquanto eu não tomava a decisão de participar do processo terapêutico, que com certeza foi o divisor de água, que valeu super a pena, para poder ter essa clareza. Eu costumo dizer que antes da pessoa buscar um processo terapêutico, ela sai batendo em várias portas, né? E por último, ela vai em busca de um processo terapêutico, porque todos nós temos um orgulho, né? E no nosso orgulho a gente acha que já sabe de tudo e ninguém vai nos dizer, nos dar uma orientação melhor. Esse é um lado. E o outro lado são pessoas que já passaram por experiências terapêuticas, né? Que foram experiências terapêuticas que pode-se dizer assim, que não tiveram determinados resultados, e ela bota todo mundo em um pacote só e acha que não vai ter resultado com ninguém mais. Eu pego muitos pacientes assim, que eles vêm decepcionados, porque essa semana agora eu fiz uma consulta que a paciente disse, faz 4 meses que eu estou em um processo terapêutico que eu não estou tendo resultado. E aí me falaram sobre você, eu vim para saber como era, tanto que ela veio desconfiada, ela não fechou plano algum, ela só veio e veio só em uma consulta para entender. E, graças a Deus, e ao autoconhecimento que eu tenho hoje sobre mim e sobre a ciência, naturalmente, nós conseguimos identificar em uma única sessão de 50 minutos todo o padrão daquela pessoa e o que levava ela a estar tendo os prejuízos que ela tem. Então, ela teve a resposta que ela estava há 4 meses procurando em um único encontro. Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque eu lembro muito bem que a sua autoconfiança, ela levava você a não ter merecimento do que você queria. Sim, sim. Né? Então, você desejava,
pensava, mas você tinha dificuldade de idealizar aquilo, e da idealização você transformar a idealização em comportamento. Você pensava em fazer algo para você, mas aquilo dali não chegava a se aprofundar. Você só, eu penso em fazer. Pensar, a gente pensa toda hora e todo momento. São mais de 50 mil pensamentos que a gente tem todos os dias. Então, é muito pensamento que vem. Mas esses seus pensamentos, eles não levavam você a idealizar. Verdade. Né? A idealizar. Aí, a idealização é a segunda camada. Porque primeiro eu penso, é a primeira camada, depois eu idealizo. Depois que eu começo a idealizar, aí daí vem minhas ações. Através de um plano, de um processo, usando os meus próprios recursos para isso. Porque também não adianta a pessoa idealizar uma coisa que ele não tem recursos naturais para enfrentar os embates que aquilo traz. É por isso que muita gente começa e quebra. Verdade. Por quê? Porque ele não tem conhecimento dos seus recursos, na área onde ele realmente é bom, na área onde ele realmente domina, então ele pensa em uma outra coisa, idealiza aquela outra coisa, mas ele não tem energia para dar andamento àquilo, então ele termina afundando. Então, nesse seu processo também havia essa questão de uma crença de não merecimento, você não se sentia merecedor de uma evolução. Verdade. E isso é tão importante que eu era uma pessoa que colocava energia em um negócio, colocava em outro, nunca tinha um rumo. Uhum. Porque a gente já seguindo no automático, onde a gente chegar a qualquer lugar é lucro. Sim, sim. Basicamente era desse jeito o pensamento. E hoje a gente pode vivenciar que o autoconhecimento é de suma importância, é um ponto necessário e importante, porque vai trazer clareza. Uhum. Se resume a isso, clareza, porque aí, com certeza, através da clareza, a pessoa vai conseguir trilhar o caminho de forma mais tranquila, de forma mais leve, que com certeza, assim, eu posso até estar falando isso hoje. Hoje eu durmo mais tranquilo, mais sossegado, principalmente por ter passado tudo e ter conseguido através do autoconhecimento. Antes eu era uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não dormia bem, insônia a noite todinha. Tipo, não tinha um dia que a pessoa pudesse estar tranquilo. Relaxado, né? Porque sempre o problema estava ali paralisando. Sim, paralisando. E isso mexeu com alguma coisa em relação a dívidas? Você conseguiu se livrar de algum tipo de dívida pesada? Isso mexia na área financeira? Porque se tirar o sono, é a área financeira. Né? Verdade. A área financeira ou saúde tira o sono, porque a área financeira ela vai trazer para a gente a questão da sobrevivência, né? A gente vai aprender a sobreviver. Então, quando mexe na sobrevivência, que é a parte mais primitiva do sujeito, isso aí vai fazer com que a gente reaja, né? O nosso cérebro reptiliano ele é responsável pela sobrevivência. Então, tudo que a gente vai fazer ou tomar uma decisão, a gente analisa imediatamente. Se vai comprar alguma coisa que passa dos nossos orçamentos, a gente avalia logo. Será que essa caneta vale a pena realmente comprá-la agora? Porque isso aqui não vai mexer na minha sobrevivência. Então, quando mexe, aí a coisa muda. Então, o autoconhecimento também lhe destravou nessa área financeira? Com certeza, sim. Foi uma área que eu obtive bastante resultado positivo, principalmente porque quando eu era uma pessoa sem autoconhecimento, eu era uma pessoa que simplesmente só reagia aos problemas, não tinha clareza. E daí, depois do autoconhecimento, eu pude conduzir a minha vida, conduzir a minha história e poder, assim, estar gerando resultado. Principalmente na área financeira, como eu era uma pessoa que me autossabotava, eu era uma pessoa que simplesmente investia errado. Cheguei a criar uma dívida de mais de 6 dígitos, mais de 100 mil reais de dívida. E depois que eu pude ter clareza de ver, não, tem um problema, mas tem uma solução. Saber que com autoconhecimento eu pude chegar no problema, que muitas das vezes a gente acha que o problema não tem solução, não tem jeito, mas muitas vezes a solução do problema está no próprio problema. Sim. E foi isso que eu pude estar aprendendo, estar realizando. E em um curto tempo, basicamente 1 ano e meio, 18 meses, eu pude estar quitando essa dívida de mais de 100 mil reais que fui adquirindo por estar investindo em outras pessoas e investindo de forma errada, que era algo que tirava meu sono e eu não sabia mais como resolver. E daí, com certeza, foi primordial para realizações de sonhos, após ter quitado essas dívidas. E daí segui minha vida de uma forma mais tranquila e mais leve,
com autoconhecimento para não errar mais, onde eu já tinha errado algumas vezes no passado. Isso. E a relação com o dinheiro é uma coisa muito importante na vida de todos nós. A gente sabe que no Brasil as pessoas sofrem muito com esses altos e baixos, né? Na questão financeira. Verdade. E a gente discutia nos bastidores a respeito do o que leva uma pessoa a estar tão endividada, tão enrolada em dívidas, e o que leva outras pessoas, mesmo estando enroladas, através de um processo de autoconhecimento, eles descobrem o porquê disso e eles aprendem a fazer o dinheiro para se livrar daquela dívida, e eles também entendem que aquela dívida era mais por uma questão emocional. Tem pessoas que são assim, ela sai construindo dívida. Quando ela está zerando tudo, ela constrói mais. E ela nem ela sabe por quê. Por que faz isso? É importante que a gente deixe isso claro para as pessoas que estão em casa, por quê? Porque as pessoas às vezes estão construindo dívida e elas, quando estão se livrando, entram em outra. E isso tem questão emocional envolvida. E eu sempre costumo trazer uma clareza da relação paterna que todos nós temos. Então, por exemplo, hoje, o que você traria de experiências sua em relação a dinheiro com a relação paterna? Isso traz para você alguma lembrança, alguma clareza? Como era isso, né? Porque eu costumo dizer assim, que pai é trabalho, mãe é relacionamento. Então, se a pessoa não está indo bem no trabalho, tem alguma coisa errada dele com o pai. Às vezes ele escolhe a profissão errada, ele às vezes está numa profissão porque o pai queria que ele fosse aquilo, ele às vezes, para não contrariar o pai, ele fica pagando o preço e está fazendo a coisa que ele não gosta. Outros não, o pai não queria nada e ele queria ser tudo para contrariar esse pai. Então é uma desordem. No seu caso, como foi tudo isso? Isso é até interessante, esse ponto, que, para você ter noção, antes do autoconhecimento, eu morava com meus pais, e daí, para você ter noção, vivia no mesmo teto, e mesmo assim, tanto com meu pai como com a minha mãe, tinha diversas discussões, diversos embates, semanalmente, sempre estava tendo. Imagina aí, você mora, em vez de ser um ambiente saudável, bastante, né? bem saudável, eu brigava. Queria Sim. tomar ali à frente tudo. E até interessante porque, antes do autoconhecimento, eu morava lá, tinha esses embates, essas discussões. Tinha suporte também? Tinha o suporte, mas quando a gente tratava da área financeira e da área de relacionamento, eu era uma pessoa assim, frustrada, porque tinha esses embates, nunca dava certo as coisas, sempre me acomodava. E daí, depois da imersão que eu fiz lá em Guarabira com você... Foi o método de ativação mental, né? Isso daí. Depois que participei, trouxe clareza, assim, logo de cara já comecei a pensar de outra forma, tanto é que pouco tempo depois me mudei, fui para o meu apartamento e daí, com certeza, houve uma mudança bem radical, mas meu relacionamento, com certeza, melhorou, tanto com meu pai como com a minha mãe, com a minha irmã, e daí eu pude gerar mais resultado, sair do comodismo e com certeza me potencializou bastante, porque para você ter noção, até então eu morava com ele, seguia a área da engenharia civil, com bastante foco, e daí seguia também no empreendedorismo e botava energia, dividia energia, mas não gerava resultado, porque estava naquele embate e tudo. E daí depois que eu pude sair de lá, eu me dediquei bastante na área de milhas aéreas. Hoje a gente já tem nossa empresa, agência de viagem, já temos também questão de mentoria sobre milhas e também a questão da gestão de milhas. E um ponto super importante, até então eu não colocava energia porque eu estava ali, eles criticavam quando viaja, tinha todo esse problema. Hoje mais não, porque eu pude gerar resultado me dedicando nessa área que era algo que eu amava. E você, quando faz algo que você ama, você vai fazer melhor, você vai se dedicar, você com certeza vai potencializar. E hoje eu posso assim, quando a gente trata nessa área que eu me dediquei, estou gerando bons resultados, que somou bastante para mim sair das dívidas, eu posso presenciar o seguinte, com autoconhecimento. Valeu super a pena pelo fato que hoje eu também sei o motivo de eu estar nessa área. Principalmente quando a gente trata de milhas aéreas, trata de viagens. Hoje meu principal objetivo, o porquê dessa história com autoconhecimento a gente aprende, o porquê é de somar na vida das pessoas, em ajudar
a ela transformar as compras que ela já faz, os gastos que ela já tem em viagem, em experiência, e isso é fantástico. A gente tem um motivo de estar seguindo e estar ajudando outras pessoas, estar somando. Com certeza valeu super a pena o autoconhecimento. E aí hoje, trabalhando, você hoje é um mentor, sua mentoria ela é voltada para essa área de milhas aéreas. Exatamente. E as pessoas às vezes usam o cartão de forma aleatória e nem sabe que tem ali determinados benefícios. Você tem mais ou menos noção de quantas pessoas você já ajudou nesse período? Porque você já me ajudou. Eu já fiz viagens, os outros colegas também que você conhece, a gente já fez viagem e foi sob sua orientação. Pegamos ali com você orientações e você foi nos guiando da ida até a volta. E, naturalmente, a gente teve um custo muito menor comparado se a gente fosse para o mercado e fazer essas compras só. Então, tem noção de quantas pessoas você tem ajudado? A gente, na área de milhas aéreas, quando a gente trata de mentorados, hoje a gente já passa de 120 pessoas, ao decorrer um curto tempo, Sim. basicamente 2 anos, Sim. nessa parte de mentorias. Mas em termos de ajudar, através das passagens aéreas, onde a gente tem nossa agência, com certeza já passou mais de 1.000 pessoas. Sim. Então, já, sim, bastante gente. Então, veja só, você vem impactando, na verdade, mais de 1.000 pessoas ao seu redor com o trabalho que você faz e, ao mesmo tempo, se sentindo realizado em fazer isso. Verdade. Né? Se você tivesse parado lá atrás, você ia estar frustrado querendo estar na sua área, que era mais um sonho familiar e não um sonho seu. Você estaria lá e, naturalmente, não estaria realizado. Exatamente, porque eu ia estar sonhando o sonho de outra pessoa. E daí é importante salientar que depois que eu pude pegar meu sonho, algo que eu amava trabalhar e colocar em prática, com certeza tudo mudou, tudo foi diferente, tudo fluiu de uma forma positiva. Isso, então, nesse processo também aí houve quebra de crenças, né? Aquele medo, né? De não conseguir, de não dar certo, de será que eu vou dar conta disso? E geralmente quando a gente está passando por esse processo de medo, a gente busca um apoio de alguém. Isso. E aí eu gosto de enfatizar uma coisa muito interessante. As pessoas às vezes estão ajudando as outras por pena. E quando eu aprendo muito isso com Elton Euler, eu gosto muito dele, porque eu fiz uma formação com ele, e ele traz uma coisa bem interessante que é, quando você ajuda uma pessoa por pena, você está dizendo para aquela pessoa, eu estou te ajudando porque tu não tem capacidade de dar conta disso sozinho. Entende? Só que a gente olha por outro lado, né? A gente imagina que não, a gente está fazendo aquilo por estar sendo uma pessoa boa, está ajudando o outro, mas na verdade a gente está dando a ela um certificado de que ela é uma incompetente. Olha que coisa pesada, né? Um certificado de incompetência. E a gente às vezes fica no campo da vitimização, pedindo socorro em quem possa nos ajudar, quando na verdade a ajuda está em nós mesmos. É verdade. Né? E até ter esse conhecimento através do autoconhecimento, a gente se torna somente mais uma vítima das situações. Em algum momento você se sentiu assim, vítima da situação? Não, com certeza. Vários momentos assim eu pude me comportar dessa forma, estar ali no canto. E realmente, depois que eu tive clareza nesse autoconhecimento, nessa ideia, eu pude, com certeza, mudar a forma de pensar. Com certeza foi de suma importância. Valeu a pena demais ter adquirido esse conhecimento. Só me arrependi de uma coisa. Não ter passado pelo autoconhecimento bem antes. Bem antes, né? Bem antes. Porque com certeza eu teria mudado minha forma de pensar bem antes e com certeza tinha evitado bastante problema que sem o autoconhecimento me levaram. Sim, sim. E assim, interessante, Bruno, é que quando a gente altera os pensamentos, esses pensamentos eles vão alterar as nossas emoções. E quando eles alteram nossas emoções, vão alterar os nossos comportamentos. Só que a gente vive no automático, como você disse, eu vivia no automático. A gente vive no automático tão grande que a gente não percebe e não para se automonitorar. Né? O automonitoramento ele é interessante por quê? Porque ele faz você avaliar seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos. Porque na grande maioria das vezes a gente está tendo prejuízos na vida, porque quando a gente tem uma raiva, a gente gasta mais. Está tendo prejuízos na vida, porque quando está triste,
gasta mais. Porque quando está triste, diminui a energia no trabalho. Porque quando está angustiado, diminui o fazer que vinha antes. Quando está triste, diminui o foco. Entende? Então, cada vez que vem uma angústia, tristeza, medo, tudo isso são emoções naturais que nós, seres humanos, temos que sentir. E aí, a questão é que qual o resultado que eu tenho quando estou triste? Qual o resultado que eu tenho quando eu estou com medo? Qual o resultado que eu tenho quando eu estou angustiado? E aí a gente, na maioria das vezes, termina entrando em um buraco, né, muito profundo. Por quê? Porque a gente não sabe automonitorar essas emoções. Então, alguma emoção levava você a afundar assim? Não, com certeza. Isso relembra toda a minha história antes do autoconhecimento. Por quê? Eu era uma pessoa que sorria por fora, mas por dentro era uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. E isso me levava realmente, tipo, tinha dívida maior e de repente fazia outras dívidas menores já para tentar tapear, maquiar algo que vinha de dentro. Uhum. E daí eu pude, assim, sempre estar nesse... Era sempre essa rotina. Tipo, tava triste. Não, vou fazer isso. Não, vou viajar. Eita, vou aqui gastar. Vou fazer alguma coisa. Sempre querendo alguma coisa para maquiar aquela situação. Mas, na verdade, aquela situação maquiava de forma temporária. Sim, não sim. era, assim, em definitivo. E depois que eu pude vivenciar num processo terapêutico, eu disse, não, eu estou errando aqui. É até interessante porque hoje na área de milhas aéreas, muita gente me pergunta, não, mas eu não consigo gerar resultado com milhas aéreas e tal. Vem com esse problema. Sim. Mas a solução está no próprio problema. Quando a gente, pegando na minha área particular, quando a pessoa não está gerando milhas, não está gerando resultado com as compras que já faz, é até importante. O problema já está aí, a solução a gente tem como resolver, por quê? Falta uma estratégia, falta o conhecimento. Ou seja, a gente já conseguiu solucionar, achar onde está a solução para esse problema. E daí, na minha área, era desse jeito. Eu não tinha o autoconhecimento para saber onde está a solução aqui para esse meu problema. Uhum. Sempre me prendia, me paralisava. E daí, eu não produzia, consequentemente, ficava uma pessoa triste, angustiada e com o problema ali. Só chutava para frente e não resolvia. Exato, exato. E o interessante é quando a gente está passando por alguma situação, algum problema ali que a gente não está conseguindo ter a resposta imediata. É nessa hora que a gente precisa da inteligência de alguém. Pronto, hoje em dia a inteligência artificial está aqui, né? Na palma da nossa mão, né? A gente a todo momento está com esse telefone na mão, pesquisando lá o chat GPT, não tá? Todo momento. O que é que a gente está fazendo ali? A gente está em busca de uma inteligência para nos ajudar dentro de uma situação que estamos passando ou queremos solucionar. Então, às vezes a gente está passando por situações na vida que a gente só precisa da inteligência de alguém ali. Entende? É verdade. Da inteligência de alguém. E aí eu trago uma clareza muito grande. Existem algumas pessoas que dizem assim, eu quero fazer terapia, mas eu quero fazer uma terapia presencial, porque eu acho que online não dá certo. Né? É uma crença negativa. Tem. Aí geralmente eu digo assim para os pacientes, você está atrás da minha presença ou da minha inteligência? Para o que você está passando. Porque se for da inteligência, aonde eu estiver eu posso te orientar. Não é? E se for da minha presença, você vai ter que naturalmente ter um custo maior para vir para a presença. Então, por que não se dobre para um processo online e tem um resultado do mesmo jeito? Então, quando você traz a sua inteligência para uma pessoa que está com um problema na sua área, que é milhas aéreas, a sua inteligência traz para ele um resultado. Porque ele diz, eu nunca consegui ter resultado em milhas aéreas. Então, está lhe faltando algum conhecimento. É verdade. Né? E às vezes algumas pessoas querem migrar, quer até sair daquela profissão que ele está. Quando, na verdade, quando as pessoas vêm para mim, eu estou querendo mudar de profissão, migrar de carreira, fazer uma mudança, por quê? Porque não está dando certo, está muito ruim. Aí eu faço sempre a pergunta, mas nessa sua área tem alguém rico, tem alguém enricando, tem alguém crescendo? Tem. Então o problema não é a profissão, o problema não é a área, é você nela. O que é que está faltando você fazer que não está sendo feito? Aí quando a pessoa começa a ter essa clareza, porque no processo terapêutico a gente escuta uma palavra diferente, a gente escuta um insight diferente. O terapeuta ele é treinado para levar você a ter insights. E aí eu lembro que você tem vários insights dentro de um setting terapêutico, né?
Bastante. Caramba, vou sair daqui e vou aplicar exatamente isso e tinha resultado. E tanto é que, sem dúvida nenhuma, através do processo terapêutico, com esses insights, com essa ideia que a gente trilhou nesse caminho, foi importante e necessário, costumo dizer, essencial, para a gente poder conseguir passar por aquele problema e conseguir a solução. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza e levo comigo essa bagagem que valeu a pena, porque eu consegui passar por essa luta, por essa batalha de forma positiva, através do autoconhecimento. Então, quando tinha geralmente um problema, você não conseguia dormir direito, né? Não conseguia ter aquele descanso. Né? Passava a noite, como você disse, com bastante insônia. Ao mesmo tempo, você ficava ansioso. Demais. E a ansiedade levava você a ficar, às vezes, isolado. Sempre. Né? Levava você ao isolamento. E esse isolamento deixava com que você não desse resultado no que realmente deveria. E isso aí se tornava um prejuízo emocional, um prejuízo financeiro. Como era essa experiência de estar travado dentro de si mesmo? Essa é a palavra, né? Travado dentro de si. Isso. Tanto é que eu cheguei a um ponto de estar isolado, de familiares, de amigos. Cheguei a perder tudo. Financeiramente, em termos de amizade também. Por quê? Eu me isolei achando que ia resolver o problema, mas não tinha clareza. E sem a clareza, a gente não vai para lugar nenhum se a gente não tem um direcionamento. E eu pude presenciar essa questão do direcionamento de saber que ia conseguir, mas não se isolando. Porque a pessoa que está ali se isolando, ela vai deixar a vida levar, vai simplesmente, mas não vai resolver o problema, vai só maquiar, ficar ali no cantinho. Mas eu pude, com certeza, sair do resultado negativo para um positivo através, depois do conhecimento. Daí tudo fluiu, em termos de amizade, o convívio com os familiares, tudo. Era uma pessoa que estava isolada do mundo. Sim, não queria conversa com ninguém, estava no modo revolta. Estava no modo revolta, tanto é que eu era uma pessoa que meu escape era o quê? Era viajar, que estava na minha área, tipo, de 30 dias, 15 eu passava viajando, só para se isolar, para não ter contato com ninguém e realmente... Era uma fuga. Era uma fuga minha. E daí eu pude, através do autoconhecimento, tá gerando o resultado necessário. E eu digo assim, eu, pela expectativa que eu tinha, disse, não, vai ser pelo menos 3 anos para sair esse resultado. Ou seja, num cenário positivo eu pensava, não, 3 anos para mim conseguir gerar um resultado, sair tudo. E menos da metade do tempo a gente conseguiu resolver e passar por esse problema. E agora o aprendizado para não estar errando onde errei e com certeza estar com autoconhecimento nas minhas empresas, no meu conhecimento sobre milhas aéreas, no convívio familiar. Tudo isso foi de suma importância e sempre, hoje, eu penso de uma forma diferente. Então essa mudança de pensamento, de como você disse, eu penso em forma diferente. Quando a gente está nesse processo de avanço, de crescimento, que a gente não para, né? Está sempre evoluindo a cada dia, a gente atrai algumas pessoas para perto e também repele outras. Então, nesse período, algumas amizades ficaram para trás, outras pessoas se aproximaram. Hoje você consegue ser mais seletivo na questão da busca de amizades, de amigos, de pessoas ali perto de você? Não, com certeza. Hoje a gente costuma dizer, não importa a quantidade, importa a qualidade. E hoje os amigos que eu tenho são selecionados a dedo para estar na convivência, para estar abrindo a porta de casa. E com certeza eu pude aprender. Eu era uma pessoa, me dedicava tanto para os outros e era uma pessoa também, um ponto super importante. Eu era uma pessoa que não sabia dizer não. Isso é pesado. Isso é muito pesado porque às vezes eu sofria. Fala um pouco dessa experiência aí de não saber dizer não. É até algo assim que, além de a pessoa ser passando por um processo triste, angustiado, tá se isolando, mas tipo, eu já tava
assim, uma pessoa desse jeito e não sabia dizer não. Isso me prendia mais ainda, além de todas as desvantagens que eu estava passando, era algo que me prendia pelo fato, eu sempre, não, tenho que dizer sim, tenho que dizer sim. Às vezes me prejudicava, eu não sabia dizer não. Você ia para lugares que você queria não ir, porque queria agradar as pessoas. Isso, Não às sabia vezes dizer até não. uma comida. Sim. Queria comer outra coisa, mas não, para agradar os amigos, o pessoal que estava junto. Comia também. Pesado. É até interessante porque isso era, eu não dizia... Não dizia não. Não para ninguém. Qualquer pessoa que chegasse para mim, uma ajuda, um negócio, às vezes podia estar ruim, mas ia lá e fazia. Então você era muito passivo. Sim. Né? E o passivo, ele busca sempre que... O passivo, ele é aquela pessoa boazinha. E aí eu costumo dizer uma coisa interessante. Todo bonzinho se ferra. Todo bonzinho se ferra. Por quê? Porque você quer ser bom para todo mundo e, na verdade, você desenvolve um padrão de agradar a todos e se desagradar. Quer que o mundo desmorone, se agrade. É desse jeito. Não é? Então, se a gente quiser que o mundo desmorone, é só a gente passar a se agradar. Por exemplo, dizer não quando precisa dizer o não e dizer sim quando é para dizer sim. Quando você inverte essa ordem, vira uma desordem. Né? Aí Verdade. essa desordem vai trazer prejuízo para alguém. E se vai trazer prejuízo para alguém, esse alguém é você. Tanto é que muita gente pensa que dizer não, a pessoa vai se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa rude, mas não, pelo contrário. Você vai se auto-beneficiar e vai dizer sim na hora correta. Dizer não torna você uma pessoa pior. Vai tornar você uma pessoa para pensar em você. Se der certo, sim, pode ir lá e ajudar. Isso faço questão hoje de ajudar. Em qualquer área, ou de milhas, ou um conselho, ou uma ajuda, eu podendo, estando dentro das minhas prioridades, vou sim ajudar, mas a gente só não pode se auto-sabotar e colocar um sim, onde a gente tem que dizer não, que vai nos atrapalhar. Sim, e o interessante é que existe dois tipos de não. Existe o não passivo e existe o não agressivo. Tem pessoas que estão dizendo, até no tom de voz dela, quando você pergunta, você quer tal coisa? Ele, não quero. É uma forma assim que o outro diz, não, mas tome. A pessoa insiste que aquele não dele, que já não tinha força nem na hora de falar, já perde força totalmente e ele aceita. Então, é o que a gente chama de não passivo. Aquela pessoa que diz um não, mas é um não passivo. Já existe outros que ele tem um não agressivo. É aquele não que ofende o outro. Eu não já disse que não queria, ele grita, ele chuta, ele vai para um outro tipo de padrão e de comportamento. Isso aí está dentro do campo da assertividade, isso aí faz parte das habilidades sociais do sujeito, que foi construído desde a sua infância até a sua idade evolutiva. Então, o que é que a gente precisa ter uma clareza? E existe entre o não passivo e o não agressivo, o não assertivo. Aquele não assertivo é o não que você vai dar para mim, e com isso você não vai me desrespeitar, não vai me tratar mal, não vai ser agressivo nas suas palavras em dizer não para mim, não vai se desagradar, isso é interessante. Verdade. Você não vai se desagradar, porque você queria realmente dizer aquele não, e está dizendo, então não está se desagradando, e não vai estar preocupado com o que eu vou pensar por você ter dito não. Entende? Você tem a consciência que você já disse o não para mim, agora o que eu vou fazer com esse não depende mais de você. O que é que a gente vê na maioria das vezes? As pessoas, elas têm uma crença onde é uma crença negativa, que ela se sente responsável por todo mundo. Você que está em casa, você não é responsável pelo que as pessoas acham ou pensam de você. Então pare de pensar que todo mundo a todo momento está pensando algo porque você disse um não para ela. Se você disse um não e você está em paz com o não que você deu, acabou. Você não é responsável pelo que o outro está achando ou pensando só porque você disse não. Aprenda a ser assertivo. É até importante, Paulo, esse ponto do não. Por quê? Eu era uma pessoa que não sabia dizer não e automaticamente, se viesse a falar um não,
eu ficava pensando, eita, estão falando de mim, eita, o que será que a pessoa queria? Ou seja, diga aí, eu parar meu tempo precioso para estar imaginando, criando situações na minha mente, que a ansiedade trazia isso, trazia os pensamentos e simplesmente, às vezes a pessoa não está nem falando, está nem preocupada, mas isso a pessoa vai colocando na cabeça, vai trazendo essa ansiedade, por isso que era um ciclo, não sabia dizer não, e atrelado a isso, vinha a ansiedade. Ansiedade. Você trouxe um ponto muito interessante, por quê? Porque esses pensamentos, eles têm um nome, nós chamamos ele de pensamentos automáticos. Então, pensamento automático, ele não vem do nada. A origem e a fonte dos pensamentos automáticos disfuncionais é a crença do sujeito. Então, a partir do que ele acredita, ele passa a pensar. E esse pensamento que ele tem vai trazer para ele, naturalmente, consequências emocionais. Então, analise. Não tem como você saber o que uma pessoa está pensando. Você não tem como adivinhar o pensamento das pessoas, não é? Mas no processo adoecedor, você pensava que as pessoas estavam pensando algo negativo sobre você. Parou para analisar que esses pensamentos automáticos negativos, eles nunca chegavam de forma positiva? Fulano está pensando algo bom de você. Ele nunca chega assim, Não. né? Eles só chegam, estão pensando porque você disse aquele não, que você não é uma pessoa legal, que você não é uma pessoa boa, que você agora é chato, que você agora está querendo ser rico, que você agora... Nunca chegam. Por isso que eu costumo sempre dizer, você tem que ser muito bom no autoconhecimento, você tem que se conhecer. Porque se você não se conhecer, você vai se auto-sabotar. Você vai achar que aquele pensamento é real, vai acreditar nele e aí você vai buscar todos os dias ter um comportamento de agrado. Aí você vai estar procurando agradar as pessoas aonde nem elas mesmas pediram para você agradar. Aí lá vem os prejuízos emocionais nos comportamentos também. É verdade. Tanto é que, assim, hoje eu converso com alguns amigos que já passaram você pelo processo terapêutico e hoje a gente conversa e a gente diz com clareza, com certeza, o autoconhecimento mudou a forma de pensar, de trazer a solução, não deixar a vida seguir no automático e, principalmente, a gente está colocando energia onde deve colocar. Porque até então, sempre tinha um problema. Para você ter noção, o desencadear do não já trazia ansiedade, já trazia preocupação e tudo isso vai formando esse ciclo diário. E quando a pessoa tem um autoconhecimento, a pessoa já quebra isso, já vai pensar de uma forma diferente e com certeza mudou totalmente de forma positiva a minha forma de pensar. Sim, e quando você altera os seus pensamentos, você vai perceber que o mundo ao seu redor muda, né? Porque você disse que criava, você tem uma mente onde ela era uma mente doente, ela criava problema onde não existia. Verdade. Não é isso? E se criava problema onde não existia, pegava aquele problema existente, real, e potencializava. É verdade. Não é assim? Potencializava aquele problema. Porque se você está passando por alguma dificuldade, está resolvendo aquela dificuldade, e a sua mente, no processo adoecedor, ela cria problema, então ela está trazendo agora, a partir daquele problema existente, maiores problemas. Então você potencializa aquele que existe. Então você fica no ciclo. Enquanto a gente está aqui, tem muita gente em casa que está em um ciclo de sofrimento. E qual é o ciclo de sofrimento? Ele está potencializando problema. Né? E por potencializar problema, ele não sai desse ciclo vicioso. Qual é a melhor forma? Destrave mental, é o que a gente diz, destrave mental. E o que seria um destrave mental? Você aprender a monitorar os próprios pensamentos, observar os comportamentos e analisar os seus resultados. Porque está tudo em você, não está em outro lugar. Verdade. A solução está em você. Está em você, né? Quando você procura ajuda, com certeza tudo muda. Tudo muda, né? E o interessante, Bruno, existe no autoconhecimento, existe a clareza de onde a gente está indo correto, de onde a gente está indo errado, andando errado, do nosso potencial, das nossas falhas e da nossa consciência de mudança para reajustar aquilo que a gente vem fazendo errado. Porque às vezes a gente está tão habituado que a gente não quer abrir mão desses hábitos. É verdade. Né? Está tão habituado naquilo ali, não quer abrir mão. Aí quando você entra no processo de autoconhecimento, o autoconhecimento coloca você no caminho. Diz, volte para a rota. No outro dia você chega trazendo outra conversa. Não, volte para a rota, né? Porque eu sou bem chato. Né? Volte para a rota. Não, homem, volte para a rota. Porque se você não voltar para a sua rota, o que é que vai acontecer?
você vai trilhar caminhos diferentes. Você vai se auto-sabotar. Na verdade, você vai sair do caminho. E quando você sai do caminho, você vai para o atalho. E se você vai para o atalho, você está em busca de um prazer imediato. O prazer imediato, naturalmente, vai lhe trazer um sofrimento prolongado. Tanto é que, assim, durante o processo, quando eu passava muito tempo sem ir, queria fugir, queria o atalho. Sim. E isso era algo que a gente estava construindo, estava lá batalhando para resolver entrar no caminho. Tipo, passava uma semana, quando era na outra semana, tava perfeito, tava ali gerando resultado, tava tranquilo, mas de repente passava 15 dias sem ir. Ou seja, você viu, presenciou que eu já queria fugir da rota, já tinha que trazer novamente, e com certeza, assim, tanto é que nesse processo todo que eu passei para ter essas dívidas, esses problemas que tava, tipo, dos 18 meses que eu falei que quitei, no início, por estar nesse caminho, de ainda estar fugindo por outro caminho, estar buscando atalho, foi onde realmente, porque se realmente eu tivesse seguido mais cedo no caminho, de forma correta, com estratégia, trazendo clareza do autoconhecimento, com certeza tinha sido bem mais rápido. Com certeza. Mas, como era um processo de aprendizado, isso. Aqui estamos, não é verdade? Verdade. Maravilha, Bruno. Muito bom te receber aqui, muito bom mesmo. Isso aqui vai ajudar muita gente que nos ouve. E o que você diria para as pessoas que estão passando por situações que você passou, por exemplo, essa sabotagem de pensamentos, né? Pensar que os outros estão pensando algo, isso mexia muito com a sua vida financeira, isso mexia muito com a sua vida nos relacionamentos, com a sua vida empreendedora, e você tinha um problema e problematizava ele mais por conta desses pensamentos negativos. O que você diria para quem está em casa, que está passando por situações assim, tendo esses pensamentos automáticos 24 horas na cabeça dele e isso não sai de jeito nenhum? Com certeza, Paulo, eu falaria o seguinte: tudo tem solução. Começo essa minha fala dizendo isso. Por quê? Muitas das vezes o pessoal que está em casa pensa que não tem jeito, que não vai conseguir alguma situação, algum problema. Todo mundo tem problema. Sim. Mas com certeza a gente consegue solucionar. E claro, procurando ajuda, procurando se autoconhecer com a pessoa correta. Sou suspeito para falar e lhe indicar, assim, com certeza, digo que valeu super a pena, vale a pena você procurar ajuda. Por quê? Você nunca vai sair do ciclo, nunca, se você não procurar se autoconhecer, procurar a ajuda necessária. Por quê? Vai se auto-sabotar, vai estar ansioso, sempre vai existir algo para lhe prender, lhe paralisar de uma forma que você não venha, assim, gerar o resultado que você deseja, gerar a sua melhor versão. Com certeza vai lhe bloquear, sempre vai existir. E através do autoconhecimento, do processo terapêutico, com certeza, eu digo que foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos, porque foi o divisor de água. Com certeza, se eu não tivesse passado, eu tenho certeza, isso eu falo com propriedade hoje, depois de tudo que eu passei. Eu tenho certeza que eu não tinha resolvido todas as minhas pendências que resolvi durante esse curto tempo. Com certeza, vale a pena procurar ajuda para solucionar e resolver qualquer problema que você tenha, procurar o porquê dessa situação para trazer clareza. Com certeza é isso que eu tenho para falar. Maravilha, isso é bom. Um prazer lhe receber aqui, as portas estão sempre abertas. Você está sempre em processo de desenvolvimento, conhecimento, tem sempre algo novo chegando. Eu vejo que você está sempre em busca e em avanço. Desejo sucesso, muita paz, alegria e foco, porque costumo dizer que quanto mais a gente se conhece, menos a gente adoece, não é? Verdade. Então, esse foi mais um episódio do Psicast Mentoring. Fica sempre conosco, compartilha, escreve aqui, pede aí também pra gente temas. Pode pedir tema, não tem problema nenhum. Escreve, dá sugestão e estamos aqui para compartilhar o conhecimento. Porque quanto mais você se conhece, menos você adoece. Tudo certo? Estamos juntos.